Tragédia anunciada há meses aqui no Teses Coloradas. E como diz Fabiano Baldasso, e ninguém fez nada. Sai o Roger hoje. Aquele que chegar vai fazer esse grupo jogar alguma coisa? Thiago Maia vai virar o Batista da década de 70? E Bruno Henrique Falcão? É isso? Até quando os colorados vão ter essa ideia de que o Inter é o maior time do planeta Terra? Não é, não é. Tá na hora de cair na real. O foco tem que ser na permanência na Série A em 2026. Sejam todos bem-vindos, colorados e coloradas. Mais uma vez, o Inter de Roger Machado foi superado taticamente pelo Fluminense do padeiro de Bento Gonçalves. Os cariocas, antes do jogo contra o Inter, vinham de 4 derrotas e o centroavante não marcava 13 jogos. Era alvo de piada na torcida do Fluminense. Eu fico imaginando o Renato antes do jogo esfregando as mãos. Por quê? Porque novamente ele conseguiu anular as ações ofensivas e defensivas do Colorado. Como ele repetiu a mesma estratégia do primeiro jogo entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro no Beira-Rio e venceu, repetiu o baile ontem. Fácil. Ele encheu o meio de campo de volantes, porque nós temos dificuldades para furar bloqueios defensivos, muitas dificuldades. Com o meio de campo congestionado e 2 marcando Alan Patrick, perdemos o setor. Ao mesmo tempo, ele colocou um atacante em cima do Bernabei, já que o lateral tem dificuldades defensivas e sem cobertura fica exposto. Além do que, ele botando o atacante lá, o Inter perde uma das suas principais jogadas ofensivas. Além disso, ele usou a velocidade para superar o Colorado, que mais uma vez sucumbiu no meio de campo, no ataque e na defesa. Sem contar as presepadas de ontem, né? O sistema defensivo do Inter foi horrível ontem. Se bem que é complicado apontar qual dos setores do time foi pior ontem. Ontem foi o caso que do presidente até o cara da bilheteria são culpados. Mas o foco, adivinha onde é que está depois da derrota? Por isso que eu venho falando há algum tempo. É preciso os torcedores do Inter equalizar as expectativas com esse grupo que é formado por jogadores livres no mercado, destaque de clubes menores na grande Série B, que é o futebol argentino, e veteranos. Amigos como o meu querido Sandro Moraes me chamaram de pessimista no último vídeo. Acho que ficou claro, porque sonho todo santo dia com os 45 pontos do Brasileirão. Porque se tu acha que tá ruim como tá hoje, espera o Inter tocar de técnico. Vamos ver como é que vai ser o troço. Bom, talvez depois que caia das 2 Copas, aconteça o que aconteceu com o Roger ano passado e diziam: ai, o Inter é o clube do segundo semestre. Não é o Inter o clube do segundo semestre. Se o Inter tiver uma competição, o Inter vai bem. Por quê? Porque tem tempo para treinar. E o Roger só vai bem quando tem tempo para treinar. É culpa do Roger? Ou é culpa de uma falta de um grupo qualificado e numeroso para disputar 3 competições? É muito simples botar a culpa no cara que é o comandante do troço. É muito simples. São 1000 coisas que tem que dar certo para um time ser campeão. Não é só o técnico. Não é só o técnico. Eu venho falando isso desde antes da parada para o Mundial.
que o foco tem que ser escapar do rebaixamento. Ainda bem que a gente fez os 10 em 12 pontos, né? Que deu uma certa calma, mas é preciso ficar ligado, porque no quarto jogo, em 10 dias, Thiago Maia e Bruno Henrique se arrastaram em campo ontem. Se arrastaram em campo ontem. Por isso é que eu digo, nós temos que nos livrar o quanto antes das Copas para poder focar no Brasileirão, para ter dinheiro ano que vem. Se o troço está difícil agora, tu imagina sem a verba da Série A. Vou mais, é impossível sonhar com qualquer coisa com o Thiago Maia e Bruno Henrique no meio de campo. É impossível. Com o Fernando, o Roger colocou o Thiago Maia na segunda função, onde ele tinha menos tarefas defensivas. Ou mais ou menos. Teve bons jogos, mas bem melhores que esses aí que ele está tendo agora. Ontem ele falhou, deu um balão para cima que foi cair dentro da área do Inter no primeiro gol. E depois disso se perdeu em campo. Mental fraco. Mental fraco. Bruno Henrique aos 15 do primeiro tempo já estava cansado. Como bem destacou meu mestre e ídolo máximo, Fabiano Baldassi. Culpa do Roger, por que não colocou o Luiz Otávio no lugar de um deles? Pô, de novo, cara. Vocês não assistem os jogos quando os reservas, só assistem os jogos quando os reservas vão bem, é isso? Cara, a gente já viu 1000 vezes o Luiz Otávio, é um jogador de futuro, mas ele não tá pronto. Assim como o Gustavo Prado, que ontem entrou e não fez nada novamente, são jogadores que precisam amadurecer. Quando o Luiz Otávio entra com os profissionais no segundo tempo, ele entra dando paulada em todo mundo até tomar o amarelo. Todo jogo, a maioria dos jogos são assim. Agora, queria que tivesse pronto, mas não. O Roger não usa ele porque trabalha com ele diariamente e sabe das dificuldades que ele tem. É óbvio. Ou tu acha que o Roger ia botar jogador que não tá rendendo, tendo uma máquina no banco? Pelo amor de Deus, né? Se vocês fazem isso no trabalho de vocês, eu tenho certeza que o Roger não faz. E outra, né? A coisa mais fácil do mundo seria ele colocar. Só que é o seguinte, quem pede o Luiz Otávio não tá nem aí se ele vai ser torrado no primeiro jogo que ele for mal, que não tá preparado. Vou te dar um exemplo. Ontem o Vitão errou também. Graças a uma defesa que ficou exposta à correria do Fluminense. Eu acho que a culpa pela derrota de ontem no Beira-Rio na Copa do Brasil tem que ser dividido por todos. 40% para a direção, que fez de tudo para assumir o poder no clube, justo, né? Segunda gestão do Luciano Barcelos. Só que essa vez demorou para contratar e não teve a criatividade necessária para conseguir jogadores veteranos, jogadores livres no mercado, ou então jogadores livres na Série B, que é o futebol argentino esse aí. E 30% para o Roger, que deveria ter aprendido com aquela derrota no Brasileirão para o Flu. Ontem o Renato usou as mesmas armas. As mesmas armas. Os outros 30% ficam para os jogadores que foram muito mal ontem, muito mal, mentalmente fracos. O pessoal gostou que eles lutaram muito, lutaram. Só que cara que tem mental forte não se abala como o Thiago Maia se abalou ontem. A situação está criada. Eu acho que assim que o Inter cair para o Flamengo na Libertadores, se não for antes, Roger vai bailar. Vamos ler a capa dos principais canais de torcedores do Inter aqui no YouTube. Eu não vou citar o nome, tá? Porque não interessa quem foi que falou.
Eu só vou ler para vocês terem uma noção que o fim da temporada está próximo. As pessoas têm o direito de pensar o que elas quiserem sobre futebol. Eu venho aqui, perco meu tempo e gravo esses meus vídeos porque eu acho que a minha opinião é a melhor. Cada um tem o direito de pensar a sua, de pensar o que quiser, certo? Vamos lá. Primeira manchete. Saída de Roger é cogitada? Sobre um jornalista argentino que disse que o Inter quer demitir o Roger e contratar o Vojvoda. Vergonha e necessidade de mudanças. O Inter de Roger está em seus últimos momentos. Roger assina mais um vexame no Beira-Rio. O modelo de Roger acabou. Cara, eu acho um absurdo descarregar todo o ódio por uma derrota num trabalho do Roger que quando a gente viu que quando tem tempo e grupo ele vai bem. Ele vai bem. Agora, o que mais me deixa triste, abalado, é que os jovens da imprensa gaúcha estão repetindo as mesmas merdas que os jornalistão da antiga falavam. Só que eles falavam isso na década de 80 e 90, os caras falam em 2025. Olha, se é para manter o mesmo pensamento lá do tempo do Ariri, deixa os velhos então. Deixa os velhos falar. Eu sei que essas manchetes dão clique pra caramba, ainda mais depois de um jogo que deixou a torcida irritada e braba com tudo que aconteceu. Eu, como não tô aqui por dinheiro ou clique, falo o que penso. Mesmo desagradando os jornalistas dos lugares comuns. Você aí que vai fazer o seu julgamento. Eu não trabalho mais com jornalismo esportivo, mas eu escuto tudo que eu posso desses aí que estão falando essas coisas. Então, a maioria das coisas que eu falo aqui são baseadas em informações que eu recebo destes. Só que eu não me esqueço do que eles falam. Ouvi, não me lembro de quem foi, senão eu falaria, que nenhum clube queria negociar com o Inter porque o Inter é mau pagador. Agora querem solução da direção em 30, 60 dias. Vocês estão de brincadeira. É óbvio que a direção teve dificuldade para reforçar o clube. É óbvio. Eu já critiquei o presidente Alessandro Barcelos diversas vezes, apesar de ter votado nele na última eleição. Só que é o seguinte, o Inter é um clube falido. Tem que fazer milagre para conseguir contratar. É preciso ter isso na consciência, tá? Porque é muito simples não ter responsabilidades e mandar os caras contratar feito, sei lá quem, feito Flamengo, essa mala que não para de encher o saco. O clube que mais devia no Brasil agora é o... Ai, estão nos devendo. É feio, o Inter tem que pagar logo essa porra, porque eu não aguento mais esses malditos, esses urubunos enchendo o saco. Eu só peço para aqueles que estão se alçando para serem candidatos na próxima eleição presidencial do Inter, que tenham em mente, vão pegar um clube falido, que deve para todo mundo e que vão ter extrema dificuldade para contratar. Eu espero que sejam muito cientes disso. Não adianta nada ir para a campanha e ficar culpando os outros. Não. Até porque eles não estão no cargo. Eles não querem o cargo. Então, quem tiver de presidente do Inter tem que saber as dificuldades. Não adianta você virar presidente e depois, estamos sem dinheiro, não temos como contratar. Não adianta. Os jogadores de Championship Manager da vida real já sentiram aquele pingo de sangue do Roger no mar de ódio que se chama o Inter. Como excelentes tubarões, deram start na campanha para demitir o Roger. Eu só sigo perguntando. Quem fará um time com Thiago Maia e Bruno Henrique abrindo o meio de campo? Quem? Quem?
Se eu sou a direção, eu coloco os titular no domingo às 18h30 no Beira-Rio contra o São Paulo para diminuir o número de pontos que a gente precisa para permanecer na Série A em 2026. E os reservas contra o Fluminense. Azar! Nós vamos ganhar dos caras lá. Eu acho que assim, ó, até podemos ganhar, certo? Mas vamos até onde com esse grupo? Essa loucura de ficar buscando título sem ter time vai nos levar para onde? Para onde? Esqueçam Libertadores, esqueçam Copa do Brasil. Nós precisamos pensar, focar na porra da permanência. Não temos grupo para disputar qualquer coisa nesta temporada. Nada. Não existe milagre. Então, reequilibre as suas expectativas e viva melhor como torcedor do Inter. Não tem outra saída. Não quero aqui tirar a ilusão de ninguém. Eu só estou pedindo para você não criar falsas expectativas, porque a galera que vive do clique precisa isso de vocês, tá? E depois são os mesmos que vêm chorar e fazer essas manchetes aí. Os mesmos. Tá? Então, reequilibre as suas expectativas. Muito obrigado de coração quem assistiu até aqui. Deixa o seu like, te inscreve aí no meu canal para chegar em mais colorados. Compartilha com os amiguinhos e as amiguinhas e o principal, escreve aí nos comentários o que tu pensa sobre o que eu falo aqui ou sobre qualquer outra coisa que eu venho no próximo vídeo e falo. Vamos, meu Inter! Abraço e até a próxima!